Ele continuou parado, olhando para o aparelho na palma da mão. De repente, poeira e areia surgiram atrás dele. E por trás dessa nuvem, outro monstro logo surgiu, a ameaçando e ordenando que ele morra. No momento seguinte, a escola desceu, preparando-se para atacar King Shan de repente, mas ele não prestou atenção ao perigo que se aproximava. Apenas ficou parado, olhando fixamente para a tela do celular. O Ghoul, já muito próximo a ele ergueu a mão para atacar. E só nessa hora, Xing Shan se virou. Nessa época, a deusa da justiça anunciou a chegada da sexta onda de monstros marinhos. Aproximava-se da Terra. A criatura desconhecida número 1 estava na costa leste, a 890 milhas náuticas. Criatura desconhecida número 2 ocorreu na costa sul, a uma distância de 1.007 milhas náuticas. E o terceiro e quarto. Criaturas desconhecidas estavam na costa sul, a uma distância de 1.821 milhas náuticas. De acordo com o sistema de monitoramento por satélite, todos os 4 monstros são de espécies desconhecidas, sem informações relevantes. E o presidente assinou um novo estado de emergência durante a guerra e começou a reunião de profissionais, o protagonista de braços cruzados. Ouvir atentamente ao relatório da deusa da justiça, pensando que, nesta vida, monstros marinhos saem do oceano muito rápido. Pouco tempo havia se passado, e havia cada vez mais monstros marinhos querendo ir para a Terra. Ele sabia que, imediatamente após esses monstros começariam a viver aqui. E, para sobreviver, pessoas teriam que lutar por sua terra. Ele imaginou ônibus voando no ar, que atacam os monstros. E lembre-se que um monstro do mar poderia destruir uma cidade inteira, e os únicos capazes de resistir a esses monstros eram profissionais. Ele continuou a imaginar monstros gigantes destruindo cidades e recriando a imagem do homem em sua mente. Ele supôs que precisavam da ajuda do homem. Passando os dedos pelo painel à sua frente, ele chamou a atenção da deusa da justiça, pediu-lhe que encontrasse as coordenadas que ele havia inserido. Ela respondeu que faria isso. E, eventualmente, um sinal incomum havia sido detectado. Ela tentou chamá-lo, entretanto, uma cruz vermelha surgiu no painel à sua frente. E a deusa da justiça informou a Xexa que o homem não respondia. Risando, pediu que ela dissesse ao homem que, se ele não quisesse ser destruído pelos galácticos, então ele deveria responder. Finalmente, uma mensagem apareceu no painel principal, informando que a chamada foi feita com sucesso e a conexão foi estabelecida. O criador do salto espacial, Lao Xin, franziu a testa, jurando e perguntando como Xing Shan o encontrou. O
protagonista juntou as mãos diante de si, achando que Xing era um cientista louco. Quem inventou o salto espacial há 30 anos? Ele ameaçou 9 nobres com sua tecnologia para que permitissem a criação de uma 10ª nobreza. Família. Entretanto, a deusa da justiça criou uma bomba de espaço-jam e ele foi morto pelos nobres. Jin Shan imaginou o assassinado Xin, ligando no chão, além da silhueta de um homem. Quem? E limpando o sangue das mãos com um lenço. No entanto, era apenas um clone de Shen. E ele passou os últimos 30 anos no espaço. Na vida passada do protagonista. Ao começar o apocalipse, Shin atacou a Federação e causou o salto espacial e este ato que louco Shin preparou por 30 anos. Se tornou sua vingança contra toda a Federação. Mas também revelou sua localização. Chen Shan anunciou sério que há 30 anos, 6 mulheres, estudantes de uma universidade feminina, desapareceram. Na cidade onde Xin desapareceu. Cujo rosto estava coberto de suor por causa da emoção. Exclamou que não tinha nada a ver com ele. E o protagonista perguntou: isso era verdade? Ele disse que quando todos desapareceram, morreu, e ele acrescentou que lembre-se que eram todos seguidores loucos de Xin. Finalmente, não negando mais este fato. Xin perguntou o que Qin Shan quer, cobrindo os olhos. O protagonista admitiu sinceramente que não se importava com o modo como Xin enganou os 9 nobres com seus clones. Ele também não pretendia falar sobre sua vida pessoal. Ele até sorriu, dizendo como ele poderia chamá-lo assim. Xin poderia viver plenamente no espaço. Mas ele acrescentou que o apocalipse havia começado, então ele anunciou que gostaria de usar a tecnologia de salto espacial mais recente de Xin, ajudar pessoas a superar a crise iminente. Ele o ouviu atentamente. E ele se levantou esquiva e observou que, após 30 anos, Xin deveria ter obtido novos resultados e perguntou se ele estava certo. Olhando o sério, Xing perguntou o que faria se recusasse. O protagonista apontou com o dedo para frente. Aviso de que, nesse caso, Xin morreria com eles. Isso é com as pessoas encolhendo levemente a cabeça para frente, para parecer mais ameaçador. Xin perguntou se Xing Shan realmente queria matá-los. Nesse caso, ele disse para ele vir aqui e o protagonista ele sabia que Xin havia armado várias armadilhas espaciais. Isso transferiria o ataque, direcionado a ele para outros lugares. Entretanto, ele observou que Xin não havia, considerando que suas armadilhas eram pequenas, nada diante da Federação inteira. Fechando os olhos, Xin perguntou se Che Shan fosse um representante da Federação. A deusa da justiça interferiu, dizendo que o protagonista tinha todo o direito de representar os interesses da Federação da Liberdade.
Ao ouvir isso, Shin ficou surpreso, indagando se essa era a deusa da justiça. Ele pediu para Cheshan parar e perguntou se ele era o presidente. Entretanto, antes que pudesse responder sua pergunta, ele exclamou que a federação não permitiria que um mocinho se tornasse o presidente virá, mas de acordo com as palavras da deusa, apenas o presidente poderia representar seu país. Fechando os olhos cansado, ele colocou a palma da mão na testa, dizendo que isso era paradoxal. E abaixando a mão, ele olhou para Tinshan sério, entendendo que, se fosse assim, então ele não era o presidente. Ainda assim, ele recebeu o maior poder. De repente, ele sorriu, exclamando que era brilhante. E admitiu ter tentado isso antes. Mas não houve tempo suficiente, por causa dos assassinos que o impediram. Ele falhou em burlar o firewall da deusa. E com a mudança repentina de humor, ele olhou para Xing Shan surpreso e perguntou como ele fez. O protagonista avisou que ele não precisava saber disso e sugeriu que se aproximassem do ponto. Xing concordou e perguntou se era verdade que Xing Shan queria saber da tecnologia de salto espacial para lidar com os fantasmas e monstros marinhos. Ele confirmou e Shin perguntou se as armas eram inúteis. Xian assumiu que Shin sempre sabia de todas as notícias. E ele decidiu perguntar mais uma vez. E se o protagonista era um dos 9 nobres. Xing Shan perguntou o que Shin pensava sobre isso. Indicando-o com o dedo, ele respondeu que, claro, o principal problema não era um desses, famílias, e perguntou agora isso, que confirmou a identidade de Shinki. Ele provou-lhe a sinceridade de seus intentos. O protagonista fechou os olhos, perguntando novamente. Ele disse que ele poderia eliminar toda a vida. Xing usou uma pequena nave espacial com armas bioquímicas. Então, ele poderia simplesmente apagar os resultados da pesquisa. Entretanto, olhando sério para Shin, ele observou que foi ele quem o chamou primeiro. E com a mão no cabelo, Xing admitiu estar feliz com o protagonista. Não faça isso, porque ele inseriu um transmissor biológico perto do coração. E quando ele morresse, a nave explodiria. Shechan disse que também sabia do plano de Shin: transportar os monstros espaciais para a Federação, usando tecnologia de salto galáctico. Ele perguntou quanto tempo Shin achava que poderia viver, mas a notícia de que ele ainda não morreu. Se essa informação vazasse... Curse. Shin olhou para Xing Shan com medo e perguntou como ele sabia disso. No final, como o protagonista não respondeu, ele concordou e amaldiçoou e disse que faria uma promessa, percebendo que ambos eram sinceros. Mas com uma condição. E Shan concordou. E Shin disse que queria voltar e o protagonista se perguntou
O homem realmente queria voltar? Ele entendeu que não teria chance de fuga. Quando os 9 nobres o encontraram, Shin fechou os olhos. Observou que Qin Shan tinha maior autoridade, declarando que deve ajudá-lo. Ele gritou que não restava anticoncepcional aqui. E, por isso, a nave espacial estava superlotada. E o sistema circulatório não aguentou. Xing Shan acenou com a mão. Concorde com essa condição. E ordenou a Xin que entregasse sua tecnologia de salto espacial. Notando que depois disso, ele poderia voltar. Ele concordou com as condições e pediu ao protagonista que enviasse uma nave autônoma. Enviar uma nave de combate para eles. Mas uma que uma pequena nave não conseguiria. E pelo menos uma nave de médio porte era necessária. Porque tinham muitas pessoas. Pouco depois, o painel desapareceu. E Sheshan disse que este maníaco tecnológico ainda sonhava em dominar o mundo. E dominando todas as mulheres. Ele mandou a deusa da justiça impedir Xin de possuir qualquer uma de suas tecnologias-chave e injetar uma nanobomba em seu corpo. Assim que ele pousou aqui, ele também pediu para alterar geneticamente sua aparência, criando uma nova personalidade nele. E disse que a partir de agora, Xin só pode estar do seu lado, sentando-se numa cadeira. Ele também pediu à deusa da justiça que preparasse um lugar decente, condições de vida para as mulheres e crianças de Xin. A única. Eles não poderiam interagir com ninguém. Eles sabiam a deusa da justiça. Ela disse entender tudo. E o protagonista cruzou os braços sobre o peito. Abaixou a cabeça e cobriu os olhos. E declarou que Xin era uma bomba relógio. Ele observou, se não fosse necessário impedir a crise atual, ele nunca teria pedido sua ajuda. De repente, a deusa anunciou que uma batalha havia começado. Um santo e um ghoul. E perguntou se Shi queria usar o satélite para observá-lo. Ele recusou a oferta, declarando ter algo mais importante a fazer. E pediu à deusa que analisasse todas as informações. Eles coletaram informações sobre os ghouls até agora e iniciar esses monstros, de acordo com o nível de ameaça. Logo, a deusa da justiça anunciou que, de acordo com o nível de ameaça dos ghouls, o monstro fugitivo estava no nível mais alto, apresentando uma imagem de Feilei no painel. Ela, de acordo com a análise das informações recebidas, havia mais 3 ghouls depois de Fei em termos de força. Ela exibiu uma tela com outro monstro, comendo o braço decepado de alguém. Depois de se saciar, o ghoul jogou o braço de lado. E os 2 mortos-vivos, notando isso, rush para a extremidade cortada, tentando levá-lo para comerem. Shan notou que esses 2 mortos-vivos pretos eram de alto nível, policiais e também animais de estimação desta escola. Ele já havia adivinhou descoberto como contê-los. Esses
Monstros. A deusa da justiça declarou que a diferença entre os indivíduos mortos-vivos era bastante óbvio e perguntou se Chen Shan achava que eles também evoluíam, mas o protagonista disse que os mortos-vivos não evoluiriam. Biologicamente, no entanto, ele observou que se fortaleceu. Explicação de que era como os humanos. Aumentam de força à medida que crescem, e quanto mais nutrientes eles recebem, quanto mais fortes se tornam. Ele pediu à deusa da justiça mostrar-lhe a próxima escola, e a imagem nos painéis mudou, mostrando uma parte da cidade coberta de poeira e fumaça. E monstros ajoelhavam e se curvavam ao chão. Vários outros, mais poderosos mortos-vivos estavam amarrados em cadeias, puxando um carrinho com um monstro sem forma. De repente, tentáculos começaram a crescer do corpo deste. E eles se dirigiram para o Mikli. Monstros ajoelhados começaram a perfurá-lo, levantando-o para o corpo principal do monstro. Assistindo a isso, Xing Shan observou que era surpreendente que nenhum dos ghouls resistiu. Ele pegou o queixo e exclamou que este era um zumbi particularmente mutado, gênio, e disse que isso poderia se tornar um problema grave. Ele disse a escola era muito perigosa. E se este crescesse, aumentaria muito em tamanho em relação aos outros. A deusa da justiça perguntou se Sheshan queria ver o terceiro ghoul. Ele concordou e a deusa da justiça mostrou um globo caminhando pelo campo. O corpo desse monstro emitia névoa. E a deusa da justiça disse que este monstro fugiu. Depois de se ferir na batalha com a primeira escola, Jin Shan registrou a infecção e a deusa da justiça confirmou que era verdade, notando que o vírus na escola havia evoluído e, por isso, sua medicina era inútil contra isso. Os especialistas enviados não conseguiram nem se aproximar do monstro. E eles foram infectados a 30 metros de distância. Isso resultou em sua morte. Jin Shan perguntou se o general havia entrado na batalha. A deusa da justiça explicou que, por medo de Pudclaw se falhassem, a equipe não enviou nenhum dos 3 generais no momento. Depois disso, ela disse quem foi o único oponente entre todas as batalhas registradas. Quem temia este vírus? E evocou uma imagem de File lutando contra a escola nas telas. Depois disso, ela disse que, no distrito de White Sands, quase 78% das pessoas morreram pela infecção. Criado pela escola. Shan fechou os olhos cansado, colocando a palma da mão na testa. E pensou que, na vida passada, os ghouls surgiram sem aviso. Humanos tiveram que gastar uma grande quantia do orçamento, porque foram pegos de surpresa. Os ghouls evoluíram rápido demais e ficaram muito fortes. E se os humanos não pudessem entrar para outro mundo, aprimorar suas habilidades, Shan tinha medo de que os ghouls nunca fossem derrotados. Nesta vida, ele vestiu a deusa da justiça primeiro.
E, assim, o início do Apocalipse foi bem melhor. No entanto, desta vez, o jogo ainda não havia surgido. E assim, a situação continuava grave. O destino de toda a humanidade era muito nebuloso. E o problema era encontrar uma maneira de sobreviver. Ele imaginou as 4 escolas mais fortes e fechou os olhos, franzindo a testa. Pensando, ele colocou a mão no queixo. E, então, além das informações sobre esses 3 ghouls, ele perguntou sobre a situação em outras áreas. A deusa da justiça disse que a situação ainda era estável porque os dispositivos foram distribuídos. O número de pessoas salvas estava crescendo. O exército e especialistas, pela tarefa de eliminar as consequências do desastre um por um. O protagonista perguntou sobre outros países. Ela respondeu que, graças ao alerta oportuno, ela informou os outros países o mais rápido possível. E eles estavam fazendo o possível para manter a situação sob controle. Controleado. E até agora, eles têm sido bem-sucedidos. Unanimamente, pediram à Federação que permitisse a deusa da justiça para fornecer apoio na análise das estratégias relevantes. E Qinshan sorriu, feliz por finalmente ter boas notícias. Esta foi uma ótima oportunidade para a deusa da justiça para realizar uma análise de alta qualidade das estratégias do país. E ele disse que lidariam com isso depois. A deusa respondeu que entendeu. E como o relatório sobre os ghouls estava completo, ela pediu a Xichen para avaliar os 3 principais golpes. Ele colocou a mão no queixo, dizendo que todos eram criaturas implacáveis. Ao compará-los, todos, ele preferiria o ghoul com a evolução mais rápida. Qual era o que eles haviam lutado antes? A deusa da justiça perguntou qual critério ele usou para avaliá-los. O protagonista explicou que usou o nível de fio aos humanos e sua intuição. E a deusa da justiça, de repente, ela disse ter uma gravação pode interessar Qingshan. Ela exibiu um vídeo na tela. O vídeo mostrou os últimos momentos de Feire. Antes de se transformar em ghoul, o protagonista congelou em choque, mesmo com a boca levemente aberta, surpreso. E admitiu que não conseguia acreditar que era um ghoul que evoluiu tão rápido. Ele sabia que, com emoções humanas e uma velocidade e nível de evolução que outros golpes não conseguiriam, ele se tornaria cada vez mais poderoso. Foi por isso que ele decidiu que era melhor se livrar desse aterrorizante monstro o mais rápido possível. E a deusa da justiça, de repente, relatou as últimas notícias. Disse o santo guerreiro. Ainda falhou em matar o inimigo de imediato. E, como resultado, a escola escapou novamente. Ela perguntou se eles procurariam uma forma de lidar com ele. Xinqian tremeu ao olhar para a deusa da justiça e perguntou se ela tinha uma sugestão. Ela disse que a escola tinha uma fraqueza psicológica. E então, usando reféns,
as 31 estratégias poderiam ser implementadas. Ele disse que pensaria sobre isso. A deusa da justiça anunciou ser o primeiro a propor a ideia de canibalismo de ghouls. Além disso, um profissional, quem havia tido contato próximo com ghouls, ela pediu que ele classificasse a força dos ghouls de acordo com o sistema atual, para que ela pudesse usá-lo como referência, para melhorar sua avaliação da força do inimigo. O protagonista disse que, nesse caso, primeiramente, classificariam os profissionais de acordo com o combate, força, e então correlacionar com os rankings dos ghouls. A deusa da justiça anunciou que um registro estava sendo feito e Qin Shan foi solicitado a vender. Ele disse que os especialistas seriam divididos primeiro do fundo para cima, em senhores supremos. Supremos senhores, santos de guerra e deuses de guerra. Mas indicou que o nível mais alto alcançado pelos humanos, o máximo que o homem poderia alcançar, era um santo deus de guerra, era um termo obscuro de boatos. O protagonista ainda disse para anotar primeiro, porque ele supôs que um dia alguém poderia ultrapassar o limite de um santo. E então, a deusa da justiça, seria possível classificar essa pessoa como um deus de guerra, de quem o mundo corresponderia ao de um verdadeiro santo. Ele anunciou que os cultivadores seriam os próximos, e dependendo do número de camadas de iluminação, a força de cada um dos 5 elementos seria aumentar continuamente. No nível mais baixo, haveria uma camada e no nível mais alto teriam 5 camadas. Enquanto falava sobre isso, ele apresentou Shuanana. Ele também acrescentou que cultivadores dos 5 elementos, quem desbloqueou 4 camadas, podem ser considerados profissionais de primeira classe e atingir 5 segmentos, equivalente ao título de Deus marcial. Quanto às técnicas selecionadas, isso também precisava ser dividido em 5 camadas. A primeira camada, de despertar a técnica selecionada. A segunda camada, de permanência. A terceira camada, de despertar completo. A quarta camada, de preparar mudanças. E a quinta camada de revolução da técnica selecionada. Não puderam avaliar as habilidades selecionadas. Desde então, muitos fatores distintos precisavam ser considerados. No final, a deusa da justiça declarou que tudo estava resolvido. Foi registrado, e Sheshan disse que haveria mais ghouls. Ele disse que a força estava crescendo muito rápido, mas cada nível sobrecarregado seria levemente mais fraco que os profissionais. Portanto, um nível 5 golem deve ser igual em força a um nível 4 profissional. Mas os ghouls eram difíceis de matar, porque também não temiam se machucar. Durante a batalha, eles evoluíram rápido, por isso eram tão fortes. Depois de tudo isso, Qin Shan achou que essa era a classificação. A força do mundo real. Mas os profissionais aqui eram muito fracos e não recorreram ao poder espiritual. Os artesãos marciais do mundo real. Ninguém usou poder espiritual
para fortalecer seu corpo. E os profissionais dos 5 elementos fortificaram com suas habilidades de ataque. E os escolhidos não podiam aprimorar suas habilidades para ajudá-los a evoluir mais rápido. Impossível comparar profissionais e monges, porque havia uma grande diferença na percepção deles do mundo e batalhas. Este fenômeno ominoso, até onde ele sabia, existiria mesmo após o início do jogo. Até que todos começaram a cultivar espiritualmente. Ponha um fim a isso. A deusa da justiça disse que tudo foi registrado e anotado que, além disso, ela quer informar que o Ghul, eles retornaram ao distrito de White Sands. Jin Shan perguntou confuso. E a deusa da justiça perguntou se ele deveria enviar um santo marcial, continue caçando a escola, mas o protagonista estendeu a palma da mão. Rejeitou o convite com um sorriso. E anunciou que havia pensado em um plano de repente, admitindo que queria conversar com alguém. Depois disso, ele perguntou à deusa da justiça onde estava Xinyon. Ela respondeu que ele se recuperava em uma base militar a 110 quilômetros de distância, e Shon disse que era bom justiça esteja pronta para prestar primeiros socorros. Ele olhava para a imagem de Fei na tela. Disse que queria lutar com ele novamente. A deusa observou que, de acordo com os arquivos anteriores, e considerando o dano causado feito aos outros grupos, File continuava ameaçando a vida do protagonista. E perguntou se ele ainda queria lutar com ele. Shishan disse que se não tivesse visto essa gravação, ele provavelmente teria apenas reunido pessoas para cercar, mas havia coisas que ele não podia ignorar. A deusa da justiça sorriu. E então disse que uma estratégia foi desenvolvida, e a equipe poderia ser ativada a qualquer momento. Esta batalha recebeu a mais alta classificação de sigilo e, além dela, em Qingshan, apenas o presidente poderia receber informações. E para todos os outros, a destruição correspondente não estava disponível. O protagonista observou que foi um excelente trabalho. E a deusa da justiça, de repente, anunciou que tinha um visitante. Jin Shan perguntou quem era. Ela respondeu que era o parceiro dele, In. E, lembrando, Jin Shan cruzou os braços sobre o peito e perguntou: O que ele fazia aqui? Aparecendo perto da entrada da sala. E perguntou se o protagonista não estava feliz em vê-lo. Ele advertiu que vinha com boas intenções. E chamando Xing Shan de seu querido parceiro. Ele lembrou que ajudou a salvar sua irmã. E perguntou como poderia retribuir. O protagonista se levantou, dizendo que, desde que Xin não se intrometesse com ele, então ele poderia considerar isso como o reembolso da dívida. Ao se aproximar dele, jogou o braço sobre os ombros dele e admitiu que estava muito envergonhado de dizer isso.
mas perguntou que tipo de problemas ele poderia causar a King Shan. Ele fechou os olhos e admitiu que tinha certeza de que existiam tais problemas. E a deusa da justiça